Você já parou para pensar por que nós devemos jejuar? A importância do jejum? Por que existe o jejum e por que o jejum é tão importante para a vida espiritual? Muitas pessoas pensam que o jejum é apenas ficar sem comer, mas na verdade o jejum tem um propósito maior, é algo espiritual. Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele falou que nós deveríamos jejuar. Uma certa vez ele estava expulsando um demônio de um rapaz e ele falou que esta casta de demônio ela não sairia a não ser através da oração e do jejum. Por isso que o jejum é tão importante, porque ele nos aproxima de Deus. Ele faz com que a nossa vida espiritual seja fortalecida. Existem propósitos de jejum, existem vários tipos de jejum e é por isso que nós temos que jejuar. Uma das coisas que Jesus nos ensinou está registrada em Mateus capítulo 6, versículo 16, quando ele fala assim: quando jejuare, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para que os outros os vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Olha só, as pessoas daquela época, aqueles religiosos, eles estavam jejuando com o objetivo de mostrar para os outros. Jesus falou: se você fizer dessa forma, você já recebeu a sua recompensa. Mas o verdadeiro jejum que agrada a Deus é aquele que você não mostra para ninguém que você está jejuando, e você faz um propósito com Deus, e você se abstém dos alimentos com um objetivo espiritual, e o teu Pai que está te vendo em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Aí a palavra fala também que o tipo de jejum que agrada a Deus está registrado em Isaías 58, versículos 6 e 7, quando fala assim: porventura não é este o jejum que eu escolhi para vocês, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos, que despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa o pobre e o desabrigado? Ou seja, as pessoas estavam naquela época jejuando e muitas vezes estavam praticando injustiça. Eles estavam oprimindo o pobre, eles não conseguiam dividir nada com ninguém. E aí Deus ele faz uma pergunta direta para aquele povo: o que adianta vocês estarem jejuando para se aproximar de mim, para praticar a justiça, para que haja práticas espirituais na vida de vocês, se vocês não abrem o coração para o faminto, o necessitado, e você não solte as ligaduras daquelas pessoas que estão presas e oprimidas? Não é esse o objetivo que eu tenho traçado para a vida de vocês. E quais são os tipos de jejum que existem na Bíblia? Primeiro, jejum parcial. Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3, a palavra fala assim: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, alimento desejável não comi, nem carne e nem bebida entraram em minha boca. Ou seja, eles estavam buscando uma revelação espiritual, e aí ele foi para o jejum. O jejum parcial, por quê? Porque ele ficaria muito tempo sem comer, então ele só comia coisas leves, legumes e coisas que realmente não ia satisfazê-lo, porque o objetivo ali era algo espiritual. Segundo, existe o jejum completo, o jejum absoluto. Está registrado em Esther capítulo 4, versículo 16, que fala assim: vai e ajunta todos os judeus que se encontram em Suzã, jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Ou seja, era um jejum coletivo, porque Esté, ela iria conversar com o rei Assuero a respeito do futuro do povo judeu, e ela precisava com que todo o povo estivesse orando, jejuando por ela, intercedendo por ela, para que Deus tocasse no coração do rei Assuero e para que ele tivesse algo positivo a respeito do que iria acontecer. E terceiro, existe jejum também que são por 40 dias, algo direcionado por Deus. Quem fez esse tipo de jejum foi Moisés, jejuou 40 dias, Êxodo capítulo 34, versículo 28. Elias também no deserto, ele jejuou 40 dias, está registrado em 1 Reis 19, 8. E também Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 2, ele também jejuou durante 40 dias, com o objetivo espiritual de se aproximar de Deus, com uma revelação. Eles beberam água, porém eles estavam ali com o objetivo espiritual de buscar uma revelação, de continuar o ministério, de prosseguir e entender o que Deus estava querendo para que ele seguisse, para transmitir uma mensagem correta para o povo. E também existe o tipo de jejum coletivo,
que é o jejum que toda uma nação, uma igreja, um povo se reúne com um propósito. Está registrado lá em Jonas capítulo 3, do versículo 5 ao 10. O povo de Nínive jejuou depois que Jonas pregou uma mensagem de arrependimento. Todo o povo, tanto o rei como as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, as mulheres, todos jejuaram com o objetivo de se arrepender e pedir perdão por seus pecados. Uma coisa é certa, enquanto nós vivermos nessa terra, nós temos que nos consagrar para Deus. Jesus está voltando, a volta dele se aproxima, a qualquer momento a trombeta tocará e nós temos que estar em vigilância. Orai e jejuai, Jesus diz, para que não entreis em tentação. Por quê? Porque na verdade a carne é fraca, mas o espírito só é fortalecido através da oração e do jejum. Que Deus te abençoe, que você possa a partir desse momento começar a jejuar e se consagrar para Deus, para que Deus se aproxime de você cada vez mais e a sua fé seja fortalecida. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas, para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, e não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. Que Deus te abençoe.